E aí, pessoal, o novo time do técnico Renato Portaluppi. E uma curiosidade, nada de categoria de base no time que joga contra o Cuiabá. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, viva mais vida. Alto rendimento, conforto, preço. Esse é o novo New Sport do Viva Mais Vida, um super tênis para você. Você está pensando que é vermelho? Não é, isso é laranja, tá? Só para deixar bem claro. Viva Mais Vida é o tênis aqui do canal do CCD e é o tênis que vai te dar conforto e performance. Conheça e, claro, tem desconto para você aqui na descrição do vídeo. Viva Mais Vida é o tênis, gente. Gente, Grêmio definido para enfrentar a equipe do Cuiabá. O time do Grêmio começa a partida com Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. O meio-campo abre com Vijaçante, com Carbajo, com Cristaldo e tem também o PP. No ataque, João Pedro e Soares. Este é o time do Grêmio para o enfrentamento contra a equipe do Cuiabá. Gostaram da narração? Pois é, vai ser assim. No domingo pela manhã, 1 hora antes do jogo, o repórter da Rádio Gaúcha vai dar esse time aí. Esse é o time do Grêmio para o jogo. Uma curiosidade. O Grêmio, há muito tempo, não entrava no campo de futebol sem nenhum jogador formado nas categorias de base do clube. Há muito tempo. E essa é uma lógica que tem 2 pontos ou 2 importantes reflexões. A primeira, o que é melhor? Tu ter os jogadores e a roda girar e tu poder vender? É um ponto. Mas não adianta tu colocar para jogar jogadores que não rendem. E aí o segundo ponto. O que está acontecendo? É uma escolha do Renato ou é falta de qualidade também dos jogadores oriundos da base? Está aqui o maior defensor de categoria de base que vocês podem encontrar. Mas eu não posso tão somente olhar pro que o Grêmio está produzindo e eu gostar de todos e o rendimento não aparecer. O Grêmio tem jogadores de qualidade. Vamos lá. Cuiabano é melhor que Reinaldo? Sim ou não? De pronto? Não sei. Gustavo Martins, o zagueiro, seria melhor do que Rodrigo Eli? Sim ou não? Rápido. O goleiro Kaique, contratado junto à equipe do Ipiranga de Erechim, é melhor do que o Felipe Scheibig ou não? Rápido. Bitelo é melhor do que Carbajo, sendo volante, naquele tripé de volante pela direita? Sim ou não? Lá na frente, o segundo atacante, João Pedro, que eu gostei muito no último jogo, e eu faria o que o Renato está fazendo, colocaria para jogar. Só que de pronto, um atacante de velocidade, mais do que Ferreira, mais do que Nathan Fernandes, mais do que Gustavo Gomes, sim ou não? E aí a gente para tudo e começa a olhar o contexto e dizer o seguinte: precisamos voltar a ter um olhar para a base com uma linha de transição um pouco mais organizada para que Renato também, e está aqui o cara que criticou o Renato muito em determinado momento, mas que sabe neste momento que o Renato está dando espaço, que o Renato lançou um monte de cara. E tem vários jogadores aí que estão para surgir que o Renato está lapidando. Então não é uma análise aqui, lá veio o César queimar o Renato, não é. Eu tô queimando a história. Nós temos que falar sobre isso. O Grêmio piorou o processo de formação a ponto de não ter jogadores prontos nesse momento para jogar, ou é uma escolha do Renato por um time mais experiente que não vai sentir nada?
Essa é a discussão. A discussão é essa. Eu citei 4 nomes aqui. 4 nomes. Lembrando que o titular é o Grando, não vai jogar porque está suspenso. E aqui surge a curiosidade, em razão do Grando não jogar, do Grêmio não ter nenhum jogador da base no time titular. Essa é a curiosidade. Porque o Grando é titular do Grêmio, mas os outros não são. O Bitelo não é mais. Os outros não são. Então, dentro dessa linha, vamos pensar. Precisamos pensar. Não podemos aqui estar perdidos numa ação tão somente como se o mundo terminasse no domingo. Nós precisamos pensar. O Grêmio vai enfrentar duras, mas duras dificuldades financeiras, porque simplesmente não conseguiu vender um bom jogador nas últimas 3 janelas. 3 janelas. A última venda importante que o Grêmio fez foi o Wanderson, em janeiro de 22. Depois, no meio do ano de 22, não teve e começou empréstimo bancário. No final do ano não teve empréstimo bancário. Nessa janela, aparentemente não tem, falta 2, 3 dias, empréstimos bancários. Essa é a realidade. Gostem ou não. Gostem ou não. E domingo, nenhum jogador da base no time principal. Nenhum. E aí? Nós vamos continuar? A gente faz... Não. Existe o discurso, existe a prática. E a prática, ela obrigatoriamente ela tem que vir seguida de fatos. Enquanto o Grêmio não colocar jogadores que confirmem, o Grêmio não vai voltar ao patamar de 15 milhões de euros para vender jogador. As propostas pelo Bitelo são de 7. Pelo simples fato de que não existe grandes confirmações em cima do trabalho que a gente está desenvolvendo. Essa é a realidade. Isso é que está sendo posto agora. E nós precisamos pensar sobre isso para evoluir. Tem que ter espaço para a base? Tem. Mas tem que ter talento para ter oportunidade. Senão não adianta. Não adianta a gente ficar inventando craque sem que sejam craques. Jogador de futebol joga o que ele joga, não o que nós gostaríamos que ele jogasse. Porque nós sempre imaginamos o maior, mas nem sempre nós temos o maior. Então, esse processo de transição, este processo de organização e, principalmente, de boa avaliação no processo da base, é o que vai definir o futuro. Vou repetir, 3 janelas sem nenhuma venda importante. Isso é o fim para o Grêmio. O Grêmio precisa disso. E agora, se a gente tiver insistência em um time de cascudos, nós não vamos vender na próxima também. Nós não vamos vender na próxima também. E é isso que a gente tem que pensar. Mas, domingo tem jogo, esses caras vão jogar e nós vamos torcer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.